Bom dia, vibe do dia. Bom dia, ser humano de luz. Bora para mais um episódio desse podcast para ter a astrologia como guia e consciência astrológica também, porque assim na Terra como no céu a gente está nessa perfeita conexão. Tá sabendo que a gente já saiu de Mercúrio retrógrado? Tá sabendo que a gente está dentro de uma lua cheia? Tá sabendo que está acontecendo um evento raríssimo e especial no céu? Ah, não? Então me acompanha até o final que eu vou te atualizar de tudo isso. Bora comigo? Olha só. Tô tão empolgada que cheguei quase a derrubar o computador. Derrubar. Vamos lá, se você não me conhece ainda, eu me chamo Vivian Berger. E se inscreva nesse canal caso você não é inscrito ainda. Te deixo esse convite para participar dessa comunidade maravilhosa dos deuses. Só falta você. Ó, vou compartilhar minha tela com você. Ai, gente, eu começo essa vibe, mas eu devo ter um nível de TDAH, porque agora eu não lembro mais se eu falei meu nome. Mas se eu não falei ainda, eu me chamo Vivian Berger. Sou sua nova astróloga e sua nova amiga, caso você não me conheça. É, uma coisa que eu acho interessante comentar com vocês nos bastidores é que eu não sigo script. Eu abro o céu do momento aqui com vocês e eu falo tudo que veio na hora. Vocês já perceberam isso? Depois vocês contem pra mim se vocês já conseguem ter essa noção de intuição que brota na hora. Eu não faço isso tudo antes. Chega na hora que eu abro o mapa e temos isso pra hoje. E eu deixo a canalização descer. Acho que a gente é amigo o suficiente pra ter esses papos, né? Pra gente ter esses entendimentos também. Eu acho que sim. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela com você. E se você é novo e ainda não se sente amigo o suficiente, pois faça o possível para já se sentir amigo o suficiente, entendeu? Porque a gente já é tudo irmão aqui. Somos todos um. Gente, nós temos uma lua cheia nessa quarta-feira. Em Aquário, não, em Áries. Na verdade, eu acho que é ainda resquícios de Mercúrio retrógrado, né? O Mercúrio retrógrado saiu da retrogradação na segunda-feira. Mas o nosso tique-teco ainda ele tá voltando no lugar, né? Os nossos parafusos internos, né? Nosso raciocínio, ele vai voltando ao lugar aos pouquinhos. Às vezes sai uma palavra errada ali, outra cá. Desde que a gente consiga voltar e se entender, é essencial. Mas a lua tá em Áries, tá? A lua tá em Áries, cheia. E te falar que ela tá muito mal hoje. Ela tá muito mal hoje. A nossa quarta-feira é de fogo, só que um fogo que quadra água. E você já viu fogo com água? Um que a água apaga fogo, né? Só que aqui a gente tá tendo um possível exagero de emoções que, minha Nossa Senhora, caso você sentir que a sua água tá fervendo por esse fogo de Áries. Pode dar esse exagero de emoções, pode dar aquela coisa de drama. Isso aqui também pode aquecer, né, por outros lados. Mas a gente tá com a nossa infância voltando a querer nos dominar no corpo de adulto. Mais ou menos isso, entendeu? A nossa criança lá interior, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Aquela nossa lado de urgência, aquele nosso lado de que tem que ser do nosso jeito, aquele nosso lado de, sabe, de não saber entender sobre limites, pode bater forte nessa quarta-feira. Por isso que eu digo que vá canalizar essa energia. Vá fazer uma atividade física, vá fazer uma aula de dança, para você não descontar na tua família, pra você não descontar nas pessoas próximas de você, para você não se autodestruir, porque às vezes você pode pecar com um exagero de comida, entendeu? É, tô chorando, mas tô comendo, entendeu? E aí tá lá comendo mais do que precisaria, para saciar as emoções reprimidas, ou para, de fato, né, colocar tudo para fora. Só que daí você coloca tudo para fora e ao mesmo tempo você coloca coisa para dentro. Então, não é saudável. É uma briga aqui com as nossas emoções, com o nosso lado que quer ser acolhido, porque a gente tá com o quê? Lua em Áries quadrando Vênus e Júpiter em Câncer, que são os benéficos que estão ali, ó, mostrando que tem uma vibe boa nesse céu. Só que se a gente entrar dentro do nosso mood, crianças birrentas, cheio de trauma, que todo mundo tem,
A gente não vai em lugar nenhum, a gente só vai ficar ali discutindo, lavando roupa suja, pegando coisa lá do passado, resgatando dor e memória que podem ter brotado aí nesse Mercúrio retrógrado, e aí entrar e mergulhar no desespero mesmo, sabe? Porque quando a Lua toca Júpiter, vem o exagero muitas vezes. E aí tem um lado das comadres aqui que não estão de bem, entendeu? Então os humores nessa quarta-feira, eles não vão estar lá aquelas coisas, a depender de como que isso aqui tá se comunicando no teu mapa natal, né? Porque pode depender, pode ter gente que vai acordar super bem-humorado. Mas não tá legal ali, entendeu? As senhoras, as comadres não estão de bom humor, muito de bom humor. O que a gente pode ter de bom aí nesse dia é que a Lua ainda vai conversar com o Sol, né? Então, assim, Lua em trígono com o Sol tem uma energia de fogo, muito fogo, né? Muita vontade de resolver, muita vontade de ir pra ação, muita vontade de deixar as coisas do teu jeito. Só que essa é uma urgência, essa é uma pressa que você às vezes sai se atropelando e atropelando as pessoas. Uma vontade, uma necessidade de ser visto, de ser compreendido, de ser sentido, que nem todo mundo vai estar tendo. Ai, que difícil às vezes vir ter que falar de um céu assim, né? Mas é assim, a gente tem lua conversando com o sol, nem tudo tá ruim. A gente tem um bom aspecto no meio ali. É, o DR, essas coisas não estão pro melhor dia, né? A gente ainda tá com os resquícios de Marte ali em oposição a Saturno, Netuno. Então não dá para ficar impondo muito as tuas necessidades, exigindo que o outro te entregue aquilo que às vezes nem para ele dá. Que às vezes não cabe também. Não cabe exigir coisas que, sei lá, às vezes não tem um contrato, às vezes não tem um acordo, vai ficar exigindo o que não existe, o que não é real. Netuno, né? Netuno às vezes faz a gente acreditar e se idealizar demais em algumas coisas que não são reais. E a Lua em Ares, ela tem urgência, como eu tô falando. Só que assim, a vibe canceriana ali, ela quer acolhimento, ela não quer pressa pra resolver os problemas. É aquele dia que às vezes alguém chega com um pepino pra você, você vai querer resolver na hora e a pessoa na verdade não quer resolver. Ela só quer falar. Ela só quer acolhimento. Ela só quer ser ouvida. Ela só quer chorar e reclamar. E aí a Lua em Ares quer, vamos resolver, vamos decidir, vamos fazer as coisas. Vamos sair desse drama. E aí, por um lado, uma parte nossa quer ficar no drama, quer ficar na dor. Não necessariamente seja um céu tão dolorido assim. Mas quem rege esses dois planetas é Áries, e é o que está acontecendo. A gente tem essa quadratura rolando. Isso daí já amanhece o dia assim. Lá no fim da noite, a gente vai ter uma lua vazia. E aí ela só vai chegar em Touro amanhã. Então, assim, eu te recomendo que no fim desse dia você desligue os motores da urgência e dos processos. Deixa eu conferir isso aqui. Porque essa lua vai ficar vazia. Então, assim, quando a lua tá vazia, liga o modo despreocupação. Vai ser próximo das 8 horas da noite. Próximo das 8 horas da noite vai ser o nosso momento de dizer assim, ó, acabou por hoje. Sextou no meio da quarta-feira. 8 horas da noite. Você pode colocar aí seu alarme para despertar. Não vou me estressar mais a partir de agora. E vai ser ali por esse período que a gente vai estar tendo a Lua em trígono com o Sol. Então pode ser que o dia ele seja um pouquinho mais arrastado, um pouquinho mais dramatizado. E aí, lá no fim do dia ainda as coisas se desenrolam, a energia flui, com a Lua conversando de boa ali com o Sol que está em Leão. Volta, né? Aquele glow. De repente você chora a tarde inteira. E aí você ressuscita depois. De repente você se sente cobrada, você sente tudo nas suas costas, você sente que ninguém te entende, você, enfim. Mas aí lá no fim do dia é como se virasse trocasse o CD, o disco. CD, da época do CD, né? Quem é dessa época? Troca o disco, entendeu? De repente você ressignifica. E aí termina a quarta-feira um pouco mais alegre, um pouco mais feliz, um pouco mais voltando para si, voltando para o seu valor, voltando para sua dignidade, voltando para o seu glow.
Entendendo que às vezes tem dias que são pra gente aprender. E às vezes o aprendizado vem tocando na dor, vem tocando na ferida, vem provocando. Todo mundo que está à nossa volta tem algo para nos ensinar. Todo mundo. É até aquela pessoa que é insuportável para você, ela tem algo para te ensinar, principalmente ela, principalmente ela. Então, entenda o propósito dessas conexões, né? Enquanto a gente está com Vênus em conjunção a Júpiter ali, a gente está buscando vínculos, a gente está buscando aconchego nas relações. Só que como a gente está tendo uma lua em Áries, tem pessoas que são um pouquinho mais autocentradas. E nem todo mundo vai estar disposto a abrir mão de algo que está ali fazendo de imediato para salvar você. Então é aquele dia que às vezes você vai sentir que vai precisar se salvar sozinho, sozinha, de um BO, de uma situação, de um desconforto. Mas é nessas horas que a gente lembra, que a gente precisa lembrar que a gente tem que ser a nossa melhor mãe. Se pergunte assim, que conselho minha mãe me daria? Mas não aquela mãe que vem dando coice, né? Pensa, pensa, pensa com pensamento justo. Se você fosse uma mãe para você, que conselho você se daria? Né? Uma mãe amorosa, uma mãe cuidadora. Por que que eu falo mãe? Porque a gente está trazendo essa energia de câncer, tá? Que é mais esse lugar da nutrição. Vênus e Júpiter estão em conjunção, a gente está falando sobre autocuidado. Você está colocando o- os seus desejos como prioridade? Ou você está colocando o mundo, o outro, a casa, a família, os filhos, todo mundo em prioridade antes de você? Uma hora a conta chega, né? Uma hora essa balança pesa. Olha o Marte ali em oposição a Saturno. Ah, ou talvez seja só o trabalho, né? Só fica lá resolvendo demanda do trabalho. Que hora você vai focar em ti? Ou que hora você vai focar nos teus projetos? Para de ficar resolvendo a vida do outro. Vai resolver a sua vida. Pega esse tempo que você tem para resolver os teus BO. Não fica comprando o problema dos outros que já tem os teus que chega. Mais ou menos assim, entendeu? E não fique esperando o Salvador, porque de repente essa quarta seja um dia de mais. Preciso ter autorresponsabilidade para lidar com os meus BO, mas dentro desse lugar de autorresponsabilidade eu vou me acolher, porque faz parte da autorresponsabilidade se acolher, parte da autorresponsabilidade se dar um tempo, faz parte da autorresponsabilidade se nutrir, se mimar também, né? Vamos ser um pouquinho mais amorosos com a gente mesmo. Não só críticos, não só querer resolver tudo, não só querer deixar tudo ali em prontidão para o mundo, sem antes fazer isso para si. Acredito que a quarta-feira tá um puxão de orelha, mas ao mesmo tempo tem carinho, entendeu? Deu uma corda, toma vergonha na cara, mas também, beleza, vou me dar um carinho, não vai ser só tiro, porrada e bomba. E ó, é aquele dia que tem muita energia, tem muito fogo no céu. Às vezes as pessoas ficam muito irritadas nesses dias. Então não leva pro pessoal alguma coisa que te jogarem assim no colo. Não tenta interpretar como se, ai, estão me rejeitando, ai, estão me excluindo, ai, porque eu sou péssima então, ai, porque não entendem. Às vezes não é o dia que o mundo vai te entender, é onde você vai ter que se entender, sabe? Pois é, a gente só tem isso pra quarta-feira. Lá no fim do dia, como eu falei, a vibe muda, a gente tem um sol, trigo no lua, aqui a gente já tem uma energia que dá até vontade às vezes de sair, só que a lua vai estar vazia às 8 horas da noite. Então eu digo assim, ó, cara, faz um programa com você mesmo, assim, sabe? Nem que seja um programa, uma curtição sua com você, assistindo alguma coisa que você gosta de assistir, ou se divertir, porque é uma vibe que dá pra buscar uma diversão, um hobby, né? Desenvolver um talento, uma dança, por que não? Não é? Leão, a gente ainda tá falando de um momento artístico. E Ares, que precisa gastar energia, botar o corpo em movimento. Então, que esses movimentos nos dias de hoje, que nos impulsione, seja para cura, que seja para cura.
e não para destruição. Vamos até ver qual que vai ser o conselho da Mariana para hoje. Você tem tanto medo do desconhecido que prefere viver alimentando e revivendo suas carências. Nossa, vamos voltar a essa frase. Para quem tem medo do novo, né? Você tem tanto medo do desconhecido que prefere viver alimentando e revivendo suas carências. Gente, para de ficar alimentando o que te falta. Para de ficar só olhando para o que não tá dando certo, entendeu? O universo te mostrando que você pode ir muito mais além. Quando você para de aceitar as migalhas, é que o banquete chega, né? Se conecte com o que é espiritual para você, entregue-se para o que te cura. Ai, meu Deus, o dia tá lindo, né? Ritual é tudo que eu faço com intenção. Mais importante que ler horóscopo é aprender a ler o seu corpo, ler o que você está sentindo, ler você mesma. Eu não sou nada sem todas as mulheres que vieram antes de mim. Uau, quanta potência, né? Esse livro aqui da Mariana Ruppel. Gente, vocês buscam a Mariana Ruppel no Instagram, vocês vão encontrar ela lá se vocês querem o livro dela. É maravilhoso, né? Maravilhoso. E quarta-feira a gente tem uma lua cheia em Áries. A gente está num movimento muito auspicioso de Vênus conjunta Júpiter. Ainda está potente para manifestação, principalmente lá onde você tem o grau 14 de Câncer no seu mapa astral. Olha para aquilo ali com intenção, sabe? Só que lembra que a Lua tem Áries. Então, assim, o que que eu tenho que fazer para tornar concreto essa manifestação que eu desejo aqui nessa área? Quais são os movimentos, quais são as iniciativas, quais é a coragem, qual é o novo, em Ares, que eu tenho que abrir aqui nessa casa astrológica que eu estou tendo uma grande bênção de Vênus conjunto a Júpiter na minha vida. Então, aproveita, porque é só daqui 12 anos pra gente encontrar Júpiter de novo em Câncer e a Vênus tá ali junto com ele, né? Apesar de que a gente tem todos os anos, só que não com Júpiter em Câncer. Ano que vem ele vai estar em Leão, já é outra coisa. Então, assim, bora, que a gente tem uma quarta-feira, tem que ser vivida. Eu sei que às vezes vai vir aquele drama, eu sei que vai vir às vezes aquela bad, eu sei que vai vir às vezes uma vontade de chorar. Eu digo chore, mas depois levante, se acolha, que o Globo vai chegar lá no fim do dia. Lá no fim do dia ele vem. Quem sabe lá na manhã a gente já vai estar um pouquinho melhor. Se cuide, não deixe de deixar o seu. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever se você não se inscreveu ainda. Eu tô sentindo que eu tô falando tudo enrolado hoje, né? Mas é isso. Um beijo no seu coração. A gente se vê aqui amanhã novamente. Não se esqueça de ouvir a vibe. Até!